Paz de Deus, meus nobres irmãos. Irmãos, hoje eu vou contar para você a história do apóstolo Paulo. Ele nasceu em Tarso, numa cidade de importância da antiga Cilícia. Seu nome em realidade era Saulo no princípio, né? Desde cedo Saulo conhecia as escrituras, porque ele foi educado por Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores mestres da lei, era um homem respeitado, zeloso de tradições dos seus antepassados. Mas mesmo conhecendo tanto sobre Deus, Saulo ainda não conhecia o Deus vivo. Seu coração estava endurecido. Ele pensava naquela época estar certo, ele pensava que o que ele fazia agradava a Deus. Mas sua vida na realidade era guiada por uma cegueira espiritual muito grande. E foi assim que ele perseguiu a igreja, prendeu discípulos e consentiu na morte de Estevão, o primeiro martírio. Isso diz em Atos 7, dos 58 ao 60. O Saulo respirava ameaças e morte contra o povo de Cristo. Atos 9:1. Ele achava que servia a Deus, mas estava lutando contra o próprio Filho de Deus, né? Que era Jesus Cristo, no caso, porque ele perseguia a Jesus Cristo. Até que no caminho de Damasco, o céu se abriu sobre ele. Uma luz mais forte do que o próprio sol. Imagina, ele caiu por terra e ouvia a voz que mudaria sua eternidade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4, muito famoso esse versículo, na realidade. Tremendo em se enxergar, ele respondeu: Senhor, quem és tu? E a resposta veio cheio de amor, mas com autoridade: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo percebeu que toda a sua vida, que tudo que ele viveu de boas intenções, estava na guerra contra o próprio Cristo. Ele ficou cego por 3 dias, sem comer e sem beber. Vocês podem acreditar nisso? Mas foi no meio da sua cegueira que Deus começou a abrir os seus olhos espirituais. Cristo mandou Ananias, um servo obediente. Foi enviado por Deus para orar por ele e, conforme Atos 9:18, imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas de peixe, irmãos, e ele recuperou a sua vista. Saulo foi batizado cheio do Espírito Santo e se tornou Paulo, o maior missionário da história da igreja. Vocês sabiam? Ele não foi mais o mesmo. Ele disse: Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo perda por causa de Cristo. Isso diz em Filipenses 3:7. Paulo enfrentou açoites, prisões, naufrágios, fome, frio. Ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi humilhado, apedrejado, mas jamais ele desistiu, porque agora Cristo era a razão da sua vida. Ele declarou: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, que também é muito conhecido esse versículo e muito bonito.